Olá, boa noite a todos. Quem me escuta, começa aqui mais uma live do canal do Barbosão. Eu sou o Daniel Quintal, roteirista, apaixonado por futebol e estou aqui representando os boêmios da Vila. Vou me entrevistar hoje, vamos ter a grande honra de entrevistar o cineasta, documentarista, pesquisador, cientista social Emílio Domingos, autor de filmes como Batalha do Passinho, Deixa na Régua, Favela é Moda. Ele vai chegar daqui a pouquinho, enquanto isso vamos esquentando, vamos vendo se está tudo certinho. Carlos entrou, meu querido Carlão, grande zagueiro do Soviet. E basicamente é um tema muito amplo, né? Futebol e cinema, mas nós vamos focar em dois eixos principais. Nós vamos entrar no eixo dos documentários brasileiros que falam sobre futebol e vamos partir tendo como mola mestra desse papo com o Emílio, o documentário Garrincha, Alegria do Povo, de 1962, do Joaquim Pedro de Andrade. Muita gente bacana entrando aqui, Aline, minha namorada, te amo. César, em greve, grande time do Barbosão. Rebeca, grande Rebeca Brício. Sejam todos bem-vindos. Então, o papo vai ser basicamente nesses dois eixos. Nós vamos falar sobre os documentários brasileiros sobre futebol. Quem quiser no comentário já ir jogando filme de ficção também, algum filme marcante sobre futebol. Na ficção é mais complicado um pouquinho o futebol. Grande Dunga, abraçaço. Na ficção é um pouquinho mais complicado, né? Vamos entrar nisso também. Por que ele não consegue ter filmes tão atraentes com o tema de futebol na ficção? Mas vamos focar bastante no documentário, em termos assim históricos, e vamos citar assim cada escola, assim, né? Tem também filmes que o futebol é pano de fundo de um tema mais forte, filmes que retratam a várzea, filmes que têm correlação com o Barbosão. Povo legal, está começando a interagir. Mandem ideias de filmes. E na ficção tem muito aquela coisa do filme meio, né? É difícil filmar futebol, né? Eles têm muito pro lado do satírico, né? Tem filme, os Trapalhões fizeram filme com futebol, Chaves já fizeram filme com futebol, El Chanfle, né? Mas vamos focar mais nessa parte. Bem, aí numa terceira parte vamos ver como é que vai ser, se vai dar tempo, a gente vai falar sobre também o Emílio, os projetos dele, Dudu Fogão RJ me chamando de lindão, seus olhos. Minha irmã Camila entrou, Laurindo na área, Jonas, só gente querida, estou muito bem acompanhado por vocês. O Emílio vai chegar daqui a pouquinho. O Emílio falou que vai se arrumar e em torno de 9h05 ele vai estar chegando aqui para conversar com a gente. Ele, que além de ser um ótimo documentarista e um cara super sangue bom, ele também tem um conhecimento sobre documentários muito grande, né? Ele não só é cineasta, produtor, como ele também tem um evento muito legal no Rio de Janeiro chamado Documenta-se Cineclube. Quem não conhece, é um evento gratuito, que eu não sei como é que vai ser agora, depois da pandemia, mas é um evento, acho que quinzenal, que sempre tem um documentário, debates, é maravilhoso, eu frequento. Juliana Salazar, que bom ver você aqui. Ih, minha mãe tá me vendo, ai meu Deus, agora vai ser difícil conseguir ser eloquente que nem eu tava. Soviet, outra grande representante da várzea carioca, né, um time primeiro campeão do Barbosão. Eu tô aqui representando, né? Tô representando um time parceiro, rival só em campo, né? Sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá, vou começar falando então sobre o filme do Garrincha enquanto a Emília não chega, né? Porque é um filme de 1962 e para vocês que acompanham futebol e acompanharam a carreira do Garrincha, tem muitos botafoguenses aqui, o Dunga, Dudu, a Thaís é vascaína, mas de 62, quando o filme apareceu, surgiu, foi justamente o momento de auge do Garrincha e que viria a ser o declínio dele depois, né? Não sei se muita gente viu aqui o filme. Ele foi filmado um pouco depois daquela famosa final do Carioca de 62, que o Garrincha comeu a bola, fez 2 gols e deu o passe do gol contra, num 3-0 contra o Flamengo. E dali, depois, muitos historiadores acreditam aquele jogo como a última grande atuação do Garrincha, foi em dezembro de 62.
E no filme, ele é bem dividido em blocos, né? O filme tem um primeiro bloco que mostra que é a parte que eu mais gosto, que tem lances de futebol, montagem com o Garrincha driblando, o vestiário do Botafogo. O filme abre com uma cena. O filme abre, ele abre com uma cena. Oi, Isabelle! Ele abre com uma cena de imagens dos Joões, dos marcadores do Garrincha, assim, nervosos, marcando o Garrincha. E depois entra numa praia, o pessoal jogando bola com um golzinho de caixa de engraxate, cenas incríveis assim do Rio Antigo. E a imagem do vestiário do Botafogo no jogo contra o Flamengo, muito legal. Uma imagem, a primeira imagem é aquele set do Garrincha botando as ataduras. E a gente já não precisa dizer mais nada, né? Tá ali o personagem do filme e é bem emblemático. Do Emílio não tá me achando. Peraí, eu vou responder para ele, que estamos pelo Barbosão. Vamos lá. Ele deve estar procurando no meu. Repare não, gente. TV ao vivo é isso aí, gente. Mas ele tá pronto, ele vai entrar. Rodrigo Vilaça, grande querido, entrou. Produção do Armando Nogueira. Carlão, foi bom você ter falado. Eu já vou até adiantar essa parte, né? A produção do Armando Nogueira, e o Armando Nogueira também é uma das pessoas que assina o roteiro. E o filme, em alguns blocos, ele não tem narração em off, em outros tem mais, quando mostra a vida do Garrincha, né? E é impressionante como é que a gente que conviveu com tanto tempo nele na mídia esportiva, até no jornalismo político também, como é que a gente reconhece o estilo dele, né? Tá mostrando uma pelada lá em Pau Grande, ele com aqueles amigos folclóricos, o pincel e o swing, aí ele falando que é uma linha média, arrebatadora, encantadora, é mó barato. Deixa eu ver se o Emílio tá on. Disseram que ele tá. Estamos aqui pelo Emílio. Conversa é essa? Não entendi. Estamos aguardando o Emílio entrar. Queridíssimo Emílio Domingos. Saudações. Emílio, tudo bom, querida? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tranquilo, Daniel? Bonita camisa, hein? Oi? Bonita camisa. Sim, a ocasião pede uma vestimenta especial, né? Um traje para o que o Vou evento melhorar o demanda, né? enquadramento aqui. Ajeitando o enquadramento? Eu não tenho toque não, tá? Mas vamos ajeitar o nosso enquadramento. Não, tem a ver Cordão da tua com live. figurino. Tem a ver com figurino, na verdade. Não tem nada a ver com Com enquadramento. toque, né? Você tá me elogiando essa camisa ou essa que você tá elogiando? As duas, né? Mas sabe que a da frente eu tenho uma relação mais próxima. Mais próxima, né? E bom, enquanto você tava falando sozinho aqui com o pessoal, esperando a sua chegada, dei um briefing rápido falando sobre sua carreira, que você é cineasta, documentarista, cientista social, grande pesquisador da cultura urbana do Rio de Janeiro também. E nós vamos conversar sobre o cinema e futebol, mas dentro de um escopo mais reduzido, que é o documentário brasileiro e o filme do Garrincha. Como é que foi revisitar o filme do Garrincha depois de alguns anos, Emílio? Bom, acho que você chegou a ver, né? Eu tinha revisto, acho que ano passado, e revi hoje, né? A gente passou lá no Cineclube, no Documenta-se, né? Cineclube. Cara, é um filme que é importantíssimo para quem faz documentário, né? Joaquim Pedro de Andrade é um dos mestres do cinema brasileiro. Essa fase dele de documentário é incrível, esse filme é emblemático, assim. Enfim, já posso falar sobre o filme, eu fico empolgado para falar desse filme. Eu adoro o Garrincha. Então, é um filme que ele é bem dividido, né, em termos de linguagem. O Joaquim Pedro de Andrade tinha ido para os Estados Unidos fazer um curso com o pessoal do cinema direto americano, lá os irmãos Maisels, que fizeram vários, né, documentários clássicos, né, tem o Grey Gardens, o Primárias, que é sobre a eleição do Kennedy. Sim. Enfim, tem uma série de filmes importantes. Tem um filme sobre... bom, não vou nem falar da filmografia dos irmãos Maisels, mas deem uma olhada que tem muita coisa importante assim, que me marcou. E aí ele foi fazer esse curso sobre cinema direto, né, que é o cinema observacional, em que você não interfere, né, você não faz perguntas, teoricamente você é uma mosca na parede que fica só olhando o que está acontecendo. Só que me parece que... Emílio, acho que a conexão do Emílio deu uma travada, hein?
Emílio, está me ouvindo? Emílio, veterano de Fix, comentário aqui. Acho que deu um probleminha com a conexão dele. Opa, Emílio, desculpa, caiu um pouco. Você estava Tá falando bom, tudo sobre o bem. contato dele no curso. Futebol é isso mesmo, não, tranquilo, você cai e levanta. É, então, eu estava falando desse período do cinema, né, em que houve uma revolução tecnológica, né, de chegada de gravadores que Sim, possibilitavam que se filmasse fora dos estúdios, né, começasse a filmar ao ar livre, um equipamento mais leve, câmeras mais leves, gravadores mais leves. E aí sim. essa revolução tecnológica tem a ver com o pessoal de cinema direto, que acabou cobrando isso, né? E das empresas, né, que faziam o equipamento. E o Joaquim Pedro quis fazer isso aqui, e uma boa parte do filme é de cinema direto, né? Que ele filma, por exemplo, na casa do Garrincha, exterior, né? Ali Avenida Rio Branco e etc. Mas, pelo que eu vi dizer, parece que eles tiveram um problema com o equipamento e aí tiveram que mudar um pouco a linguagem do filme, fazer uma coisa mais clássica com o narrador, né? Tem um momento que tem narrador, Sim. né? Que é o som de estúdio, né? Cobrindo ali. Então, o filme tem essa relação com essa nova linguagem do cinema direto, mas que também sofre com esses problemas. Mas é um clássico, né? Incrível. E acho muito simbólico que seja sobre o Garrincha, né? Enfim, é um jogador que simboliza muito assim, né, o que é o futebol brasileiro, né, que de certa maneira ajuda a acabar com o complexo de vira-lata, né, do brasileiro, né, que é da perda da Copa de 50, de achar que os europeus jogavam mais bola, que a gente era um povo inferior e etc. E o Garrincha acho que simboliza muito assim o que é o brasileiro, né, e ainda bem que ele trouxe as Copas pra gente. Do É jeito verdade, é uma dele. virada. Oi, Emílio. É Não, uma... trouxe as Copas, as taças pra gente do jeito dele, né? Isso deu uma melhorada boa na autoestima. Ele é muito ativo na virada contra a Suécia no primeiro título, na segunda Copa nem se fala, né? Como é que ele É, assumiu essa responsabilidade sem o Pelé. Mas você está falando do sim. Joaquim Pedro e do cinema direto, mas também tem umas coisas bem marcadas, assim, que até eu queria entrar sobre essa construção do personagem no documentário, né? Que o Garrincha é um personagem dado, um personagem conhecido. Ele estava ali no auge, início de declínio dele, já estavam falando sobre problemas de peso, contusões, mas eles têm essa Joelho, né? Que preocupação. era o problema dele, né? Essa coisa de infiltração no joelho. Né? Sim, brilhou demais a carreira dele, né? Uhum. E, perdão, o filme tem essa coisa da construção do personagem, né? Ele tem essa preocupação de mostrar o Garrincha pai de família, o Garrincha jogando pelado em pau grande, ele sendo recebido por políticos que acham barato, que mostra ele sendo recebido em épocas diferentes, tanto pelo Juscelino, tanto quanto o Jango, quanto pelo Lacerda. E aí no meio daquele bololô ainda aparece Manuel Bandeira, Dom Helder, é uma loucura. A cena principalmente dele dançando com as filhas ali, o Ray Charles, né? É uma coisa já mais assim, visando construir um personagem que era uma imagem que, aliás, anos mais tarde ia dar uma. Iam pegar muito pesado com ele por causa da relação dele com a Elsa, né? Como que é essa construção do personagem, a diferença de quando um filme é um personagem já dado, já conhecido, ou num filme assim como os seus filmes assim da trilogia do Corpo, em que você tem um universo que você estuda, do passinho, da moda, e que você tem que pensar os personagens mais interessantes. Como é que é a diferença? Eu tenho uma observação, eu não sei, eu não lembro se o filme fala da Elsa. Não tem a Elsa no filme? Não, Ela não não tem. aparece? Não, no Não Chile, aparece. não, em nenhum momento. Tá, caramba, essa imagem dela com ele é tão forte pra mim, mas não aparece não. Caramba, é mesmo. É, enfim, acho que é uma situação diferente, né? Eu acho que quando eles vão mostrar a intimidade do Garrincha, vão mostrar o Garrincha andando no centro e etc., Sim, é uma massa. forma de tentar humanizar, né? Sair do lado, né, lenda, né, do lado gênio que é o Garrincha, da paixão que as pessoas têm por ele, para tentar ser mais intimista, né? O caso dos meus filmes,
Uhum. Eu tento, acho que é quase que o inverso, né? Eu já tenho uma relação que é super intimista e etc, mas eu tenho que apresentar, de certa maneira, as habilidades e as qualidades daquelas pessoas que não são conhecidas fora do meio delas, né? É Sim. diferente de lidar com um popstar como Garrincha, né? Um cara que já estava consagrado enfim, era um ídolo, né? O cara que ganhou 2 Copas do Mundo, né? No auge. Então, os meus filmes, eu gosto muito de lidar, né, falar dessa relação que eu construo com os personagens, um pouco Uhum. do universo deles, né? Assim como é, tem o Garrincha dançando com as filhas, mas eu tenho que apresentar, mostrar por que aquela pessoa me interessa, quais são as habilidades que ela tem também, né? Já o Garrincha não precisa muito, né? O povo brasileiro já conhecia o gênio dele. Acho que é mais um processo inverso de desconstrução, de mostrar o homem por trás da lenda ali, do grande craque, né? Mostrar a simplicidade dele, mostrar ele na, Sim. na, na cidade dele, enfim, mostrar a relação familiar, Operário, mostrar ele garante na rua, operário. operário, enfim, eu gosto de lidar com esses vários aspectos, só que muitas vezes meus personagens não são conhecidos eu nunca fiz um filme sobre um ídolo pop como o Garrincha, né? Mas, por Apesar de exemplo, meus no personagens serem passinho. populares, mas populares no meio deles, né? O que era os garotos do passinho eram muito populares nas favelas, né? Quando a primeira imagem que eu vi do Cebolinha, inclusive, né, que é o personagem do Batalha Aham. do Passinho, lá no, foi durante uma competição, Batalha do Passinho lá no Morro do Borel, no alto do Morro do Borel. E aí Sim. quando ele chega antes de começar a competição, tem um monte de criança dançando numa roda, parecia uma brincadeira infantil. Antes de começar a competição, era um baile infantil, né? E aí chega o Uhum. Cebolinha, as crianças param de dançar e correm atrás dele, assim, começam a gritar o nome dele. Ele começa a dar Tem filme, autógrafo né? na camisa das crianças. Sim. Mas não tem essa cena dele dando autógrafo na camisa das pessoas, né? Ah, que legal. E aí ele parece um jogador de futebol, né? Um Neymar, Romário, né? Autografando camisa. Sim. Então ele já tem uma popularidade no meio, né? Enfim, dos garotos que curtiam passinho, mas enfim, acho que Mas para você boa parte partiu da deles, população. né? Você já sabia do Cebolinha, você já falou, mas Cebolinha, do Gambá, aquela galera toda, você já conhecia, você já partiu de personagens já sabidos, né? Eu era fã deles no YouTube, mas eu conheci o Passinho em 2008 e aí eu comecei a filmar em 2011. Eu era fã Sim. deles do YouTube, mas como é que surgiu o filme? Eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Eu fui convidado, eu estava organizando uma mostra de filmes sobre funk Uhum. e hip hop para Sim. o Sesc. E aí as pessoas que estavam organizando a futura Batalha do Passinho me chamaram para ser jurado. E eles conheciam o meu trabalho já, sabiam dessa minha relação com funk e tudo mais. E Aham. aí eu fiquei super feliz, porque eu era mega fã dos garotos, mas eu não me sentia apto para ser jurado, né? Jurado da competição você tem que entender muito sobre a dança e etc. Sim. Então eu me propus a fazer um curta-metragem, né? A ideia era filmar a competição, que seriam 4 dias, rápido e indolor, né? Um curta-metragem, assim, né? Uhum. Sem patrocínio mesmo, com os amigos, profissionais de cinema. E só que quando eu conheci o Gambá e Cebolinha ao vivo, eu vi que não era um hobby de fim de semana dançar passinho, né? Era a identidade deles, era como eles eram conhecidos, era o cotidiano, a vida deles. Eles viviam treinando, viviam pensando naquilo ali. E ao mesmo tempo eu vi a popularidade, né? E ver passinho no YouTube já é incrível, mas quando você vê ao vivo, você fica Deve ser uma perplexo, loucura, né? né? É muito sofisticado, é muito complexo, é um negócio impressionante mesmo. E aí eu falei, cara, não dá para contar isso em 4 diárias, não é Curta um só, né? curta-metragem sobre uma competição. E aí a gente partiu para essa aventura de fazer um longa em 1 ano e meio, sem patrocínio. Aproveitando essa ponte do passinho, tem um momento bem no início do filme, que aí eu quero aproveitar para falar de futebol e também dessa coisa de você ser um grande estudioso da cultura popular carioca, né? Que eu até comentei Obrigado contigo pelo mais grande. cedo. Oi?
Obrigado pelo grande. Ah, mas né, amigo? Vem de humildade. Mas eu tô falando que você é um grande conhecedor, né? Você, aceitando ou não a alcunha de grande, você conhece muito do tema. E no início do Batalha do Passinho, tem um dos personagens, o João Pedro, se não me falha a memória, que ele fala que ele pensou em jogar futebol e que quando ele viu a galera dançando e tal. E aí, na minha cabeça, eu revi o filme ontem, né? Bateu essa coisa que também tem o lance da competitividade, da popularidade na área, do cara ser bom naquilo. Você acha que hoje em dia, assim, nessa questão da molecada, desse pessoal que você acha que o quanto que você acha que o futebol está perdendo no espaço? Embora não sejam artes que sejam competidoras, né? Bom, por exemplo, o Cebolinha, ele era jogador de futebol, ele chegou a fazer peneira. Ele disse que jogava muita bola. Eu nunca joguei bola com ele, nunca vi, assim, mas ele era bem dedicado, apesar de palmeirense, assim, ele se diz craque e tudo mais. É um carioca palmeirense, é uma figura ímpar mesmo, o Cebolinha. Mas eu não sei até que ponto ele deixou de jogar futebol por causa da dança, né? Porque a peneira para entrar num time é muito difícil, né? Ele chegou, eu acho que ele chegou a fazer teste para o Botafogo, se não me engano, alguma coisa assim, pelo que ele me diz. Mas, enfim, eu não sei, eu acho que uma coisa não compete com a outra, eu acho que são coisas complementares. Os garotos fazem 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, não é o passinho que vai tirar os garotos do futebol. O que tira os garotos do futebol é a redução dos campos de várzea, né, dos campos de pelada mesmo, né, da redução de tudo virar espaço para construção, né, enfim, imobiliária. Então, acho que tem diminuído sensivelmente, né, o número de campos de futebol. Então, acho que isso é um reflexo, né. Os garotos do condomínio, né, da Zona Sul, etc., tem quadra para jogar e etc., mas galera das favelas muitas vezes não tem quadra, né, enfim, depende da favela, tem umas favelas que tem, mas enfim, nem todas. O Barbosão, inclusive, né? O Barbosão representa assim, um esforço, uma coisa legal de resistência do futebol de várzea, mas ele não tem ainda, né? Não sei como é que é, mas é uma galera já adulta que joga, né? Eu fiz essa pergunta, não é nem questão de competição, mas mais essa questão do quanto que a juventude está afastada do futebol, né? Tanta galera do condomínio quanto periférica. Mas o futebol é muito popular ainda, né, cara? Por mais que a gente pode falar que tem uma nova geração que torce para times do exterior ao invés de torcer para times brasileiros. Isso já é muito forte, né? Essa globalização do futebol acabou gerando isso. Mas não eu acho que não é por conta de outras atividades, assim. Acho que os garotos continuam jogando bola, acho que ainda tem esse culto ao futebol, acho que ainda é muito forte. Tem uma coisa para falar sobre o Barbosão, acho uma linda homenagem, né, ao Barbosa, né, e eu estava lendo sobre o Garrincha, tem um artigo que é importantíssimo, né, que é do antropólogo José Sérgio Leite Lopes. Então ele fez uma etnografia da morte do Garrincha, do enterro do Garrincha e etc. E ele diz nessa etnografia que um dos poucos jogadores que foi no enterro do Garrincha foi o Barbosa. O Barbosa estava presente, assim. Então, porque o Barbosa é um cara que foi muito injustiçado, né, por conta dessa coisa da derrota de 50. E, enfim, é uma lenda no Vasco, né? Agarrou por acho que 15 anos ou mais, né? Fechando o gol, né? Campeão sul-americano, enfim. Ninguém pergunta sobre o lateral esquerdo da seleção brasileira que deixou o Didier, né, livre ali para entrar, né? A culpa é do Barbosa, ficou a queima-roupa com o cara, nunca foi. Ainda bem que tem um filme muito interessante, né, do Jorge Furtado, né, se não me engano, do Barbosa, né? Que o Barbosa estava vivo, inclusive, né? É um filme bem bonito, que é uma ficção que brinca com essa coisa parece que o Barbosa defende não, na verdade o Barbosa eu não vou dar spoiler, eu vou dar spoiler, né? Porque todo mundo sabe que o Barbosa toma um gol, né? Mas aí é muito curioso, porque ele brinca que tem uma pessoa atrás do gol que grita Barbosa, que é uma pessoa que parece bem do futuro.
Exatamente. E aí o Barbosa olha para essa pessoa e se distrai e toma o gol. Vou aproveitar deixa então, que já que a gente está no filme de futebol, o nosso tema, você como documentarista, não só pelo futebol, mas por linguagem, como audiência, quais foram os documentários brasileiros que lidam com o futebol de certa forma, ou estrangeiros, que mais te marcaram, ou ficção também, fica à vontade. Os documentários que mais me marcaram sobre futebol, nossa, tem um monte. Deixa eu mandar um abraço aqui para o César Schwenk, ó, camarada vascaíno também, grande remador, que tá acompanhando a gente aqui. Cara, tem tem vários, né? Tem uma série documental que é linda, do João Salles e do Arthur Fonte, chamada Futebol, que é impressionante. São 3 episódios. Um episódio são jogadores do passado, aí eles fazem em cima do Paulo César Caju, né? Cracaço. Aí tem os jogadores em atividade, personagem incrível, né? O Paulo César Caju. E aí mostra como é que era o passado dele, né? O auge dele, como é que ele estava vivendo no momento. Acho que o filme é de 2000, é lindo esse filme. E aí o segundo episódio é sobre jogadores em atividade, em que ele acompanha o Iranildo e o Lúcio, né? Do Flamengo. E também eles acompanham 2 jogadores na peneira, de um clube. Um é um garoto de Goiás, que era uma promessa, e mostra essa relação com empresários e tudo mais. É super bonito. Eu acho que talvez esteja no YouTube. Tenho a impressão que está no YouTube. Bom, Garrincha, não? Não tá, não. O Garrincha eu acho um filme incrível, assim, acho muito bacana. Tem um filme sobre o Zidane, que eu não lembro o nome, cara, mas é incrível, que acho que são 11 câmeras filmando o Zidane durante uma partida. Que legal. Depois eu posso lembrar o nome e falar para você, mas é muito bacana, assim, porque é um filme muito detalhista, você mostra toda a técnica, né, do Zidane, né? Câmeras muito próximas. Foi um jogo, não lembro se foi durante a Copa, acho que foi um jogo, do Real Madrid, de clube, acho que não foi Copa, não. Inclusive, quero deixar, mesmo sem ter visto, meu amigo Eduardo Santos, que está presente, essa dica de filme do Zidane, um grande admirador do Camisa 10 francês. Opa. Ele é muito fã do Zidane, impressionante. Tem o filme do Pelé também, né, que fizeram há pouco tempo, sei lá, anos 2000 para cá, que com muito, tem o Insta Pelé, que é o antigo, e tem o mais atual, que tem muita imagem de arquivo. Pelé Eterno, tem altas imagens de arquivo, assim, né? Coisas muito raras que dá para ter noção de quem era o Pelé, né? A gente tem as imagens clássicas do Pelé, né? Da Copa de 70, né? E 58, mas é impressionante que ele conseguiu imagens de arquivo, né? Do Pelé no Santos, né? E Pelé começando. Menos o gol mais bonito dele ninguém tem, né? Com a camisa do Vasco, né? Fizeram tipo um videogame, mas com até o Toró, botaram um jogador lá para fingir que era o Pelé, e fizeram um videogame, eu acho que é o ponto fraco do filme. Aliás, é um tipo de filme sobre jogador também que é um desbunde, assim, eu vi no cinema com meu falecido pai era um grande fã do Pelé, de futebol, e é um desbunde, assim, de gols, como é que ele jogou bem, mas é um tipo de documentário que é quase uma compilação de gols, né? Ele não adentra na história do Pelé, né? E é uma característica desses documentários sobre esporte, né? De mostrar o quanto o personagem foi importante no esporte dele, o quanto ele foi talentoso. É uma característica de tentar enaltecer, né? E aí humanizar pouco e tentar extrair outras camadas dos personagens, né? Sim. Faz parte, eu acho. Inclusive, agora falando de outro esporte, tem sido o Michael Jordan, não sei se você viu, né? Acho que é Netflix, né? Eu ainda não vi, mas as pessoas estão falando super bem. Bom, são 10 episódios, né? E ele, assim, a meu ver, ele lida com a forma magistral, não é para quem viveu aquela época, viu aqueles jogos ao vivo, com a questão da linha temporal, que o filme vai sempre com a vida pessoal e os jogos do Chicago, né? Então vão indo e voltando, é muito legal também. É um tipo de. Eu até botei mesmo um cena de futebol aqui para comentar. Eu não consegui pegar, conversando, eu fico tão entretido no papo que às vezes eu não consigo ver os comentários, mas eu peguei algumas coisas aqui para perguntar. Eu tô achando graça aqui, o César falou que o Pelé não entra em cemitério. Não entendi o que ele está querendo dizer com isso. César a superstição do Pelé? O César Schwenk aqui.
A Belo Schwenk, não. curta-metragem Barbosa com Fagundes e o João Saldanha. O Fagundes. Eu tô no celular, eu não tô conseguindo ver, puxar tanto. Mas eu peguei 2 comentários. Uma pergunta sobre o que você acha do Cinefute como evento, né? Que foi do Rafael Vilar, do Ah, cara, acho incrível, acho genial essa iniciativa. Cara, pior que eu tô esquecendo o nome do cara que organiza, ele é tricolor, super gente boa. Sessões gratuitas. Eu já quis fazer um filme sobre futebol, né? Eu tenho 2 projetos, né? Um filme que eu ia fazer era sobre o Afonsinho, cheguei a filmar entrevista com ele e tudo mais, mas não consegui captar recursos. E tem um outro filme que eu fui convidado pelo Zé Henrique Fonseca para fazer, que é sobre a história do Vasco. E esse filme está em finalização já há um bom tempo. A gente montou o filme e a gente tem ideia de mudar. Acho que sim, me parece que sim. E aí tem essa parte de finalização que demora muito, né? Demora muito e também tem uma série de questões técnicas, assim, de imagem de arquivo e etc. É um filme muito trabalhoso também. Esse filme do Vasco, o projeto lá do Zé Henrique Fonseca, ele vem desde a época que o Dinamite entrou de presidente do Vasco, né? Um projeto antigo, não é? A ideia inicial dele era fazer um filme sobre o Vasco na segunda divisão. Ainda bem que ele mudou de ideia, e aí quando ele mudou de ideia, ele me chamou. Eu não lembro também, tem muito tempo. Tem muito tempo, eu acho. Eu não lembrava mais. Mas aí o Vasco voltou, né, a ser o Vasco, e aí ele me chamou e aí resolveu contar a história do Vasco. E é difícil contar a história do Vasco num filme só, porque é incrível, né, a história, né? Muita coisa, muitos fatos heróicos, né? O que é o Expresso da Vitória, o que é... Enfim, se eu for falar do Vasco hoje, não vou terminar. Cara, muito comentário, eu estou impressionado aqui com os comentários, não consigo nem ler. Eu também estou com dificuldade de acompanhar. Achei que ia ser moleza, quer mandar abraço para todo mundo. Não, que é tipo boteco, né? Mas a graça do Barbosão não é só futebol, é o boteco também depois, né? Resenhas maravilhosas. Tá bom demais isso, eu tenho que jogar aí no Barbosão, cara. Pô, saudade de jogar bola. Laurindo, olha aí, ó. Emílio passa pro Boêmios, hein? Eu jogo de atacante. Tá bom, homem gol. E é legal que eu te conheci quando a gente trabalhou junto naquele projeto sobre funk, né? E aliás, eu fui chamado, eu sou roteirista hoje até por causa dele, por causa do Marton, que foi um grande atacante do Boêmios. Matador, né? Dizem, né? Dizem que ele é matador. Falam que ele é meio banheirista, mas ele é matador, ele faz gol. De bico. Tem impedimento É uma dúvida minha, tem impedimento no campeonato? Tem impedimento, mas é difícil marcar, é difícil. É difícil. Depende do time, muito depende veloz, né? Não, e o Marton deve ser um atacante muito muito veloz. Então é difícil marcar o impedimento do Marton, particularmente. Oi? Ele joga muito bem. Escreve muito bem também. Mas aproveitar deixa eu craque. Craque, escrevendo e jogando. Mas eu queria voltar... O César tá falando aqui, desculpa, mas o César falou que o Pelé não foi no enterro do Garrincha porque ele tem medo de cemitério, por isso, aquela coisa do cemitério, né? Esclareceu aqui. O Pelé não foi no enterro da Sandra, da filha dele também, né? Não curte cemitério. Não gosta. Aí entra em questão pessoal, né? O Pelé foi um cracaço e pessoalmente ele também tem essa coisa de ser meio vidraça às vezes, e eu nunca me sinto autorizado a falar de vida das pessoas assim, que eu não conheço, né? Uhum. Mas você falou do Afonsinho. Você falou do Afonsinho, me lembrou que eu fiz uma listinha aqui de filmes que as pessoas foram me falando durante a semana. Barba, cabelo e bigode. Tem um filme sobre o Afonsinho, né? Isso. Na verdade, é o Afonsinho... Vai lá. Caju e Conceição. Exatamente. Nesse filme, o Radical Contra, que é um dos times do Barbosão, aparece, né? Porque o Afonsinho tinha lá... Olha. Né? Muita gente comentou também do campo de jogo do Eric Rocha, que é um campeonato de muito pelada. Bonito. É um campeonato de pelada no Sampaio, que é onde o Boêmios manda os jogos. Então muita gente... que legal. Fotógrafo dos meus filmes, do Deixa na Reggae Favela é Moda, fez esse filme. Fizeram filme também? Legal. Léo Bittencourt. Eu botei mais um filme... É muito legal esse filme do Eric, eu curto. Sim. Dá um tom épico, né? Dá um tom épico pra final ali, é bonito.
Quando eu soube que ia conversar contigo, eu saí baixando para rever um monte de filme, né? Acabou que não deu tempo. Mas o jogo eu vi na época. Mas fica tranquilo que eu também não vi tudo, né? Então tá tudo certo. Alguns Emílio, filmes você eu vou quase falar de orelhada. Emílio, de documentário você Acho viu que sim. quase tudo já, hein? Eu vejo bastante, é verdade. Você viu Documentário, quase sim. tudo. E vamos voltar a falar do Vasco, do que interessa, né? No filme do Garrincha, o Opa! melhor momento do filme, qual é? É o papagaio do Garrincha que grita Vasco, né? Sem Várias clubismo. vezes, né? Eu contei Intermitente, assim, né? Agora, será que o Garrincha era vascaíno? Porque, enfim, quem ensinou o papagaio a gritar Vasco? Tem um vídeo famoso, inclusive, que circulou bastante em YouTube, em redes, que uma das filhas do Garrincha diz que ele era flamenguista. Eu não sei. O Garrincha chegou a jogar um período curtíssimo no Flamengo, já no fim de carreira, né? Alguns jogos, Fim de carreira. pouquíssimos jogos. Ninguém lembra disso, ó. É. Apagadas luzes. Mas alguém ensinou o papagaio a falar Vasco. Ele fala Vasco várias vezes. Mas e o filme do Vasco? Então ele vai ter. Ele tem essa situação. Duas perguntas que eu quero fazer. A primeira é o que ele vai cobrir, que o Vasco tem uma história centenária, né? E a segunda, tem muitos filmes ultimamente sobre clubes, tanto sobre conquistas, que não são nem tão relevantes. Tipo, tem um documentário na Amazon sobre um título do Manchester City. Aí tem um Sheik falando. Eu tentei ver 3 episódios e não aguentei. Tem filmes sobre internacional. Tem até um interessante, o Santos de Todos os Gols, esqueci o nome dela, da diretora. Vou ficar devendo. E aí o que acontece? Isso, quando é um filme só sobre o time, não sei no documentário do Vasco quanto que a diretoria atual está envolvida ou está zero envolvida. Mas quais são as armadilhas para não cair como um documento institucional em vez de um documentário? Bom, antes de mais nada, a diretoria não está envolvida, mas tanto eu quanto o Henrique Fonseca somos vascaínos. Sim. Então, é difícil falar do filme com um certo distanciamento, né? Há de convir. A gente tenta contar a história do Vasco, né? A história do Vasco é muito bonita, né? É o primeiro clube com negros a ganhar um campeonato aqui no Rio, né? Tem clubes que são pó de arroz, tem clube que é dissidência. O futebol no início era muito elitista, né? Sim. E o Vasco gerou um incômodo absurdo ganhando o título. Chegou a ser expulso, né, da confederação. Aí abriu uma liga, aí fez aquela linda carta de 1923 falando que, porque o pré-requisito era que ele retirasse os jogadores negros do campeonato, sim, né? E aí o Vasco se negou a fazer isso, tem aquela linda carta do presidente lá de 1923 falando que não vai fazer isso, que acaba tentando criar uma nova liga, e aí, como o Vasco se tornou um clube muito popular, porque começou a atrair a população, né? Porque o futebol era uma coisa realmente de elite, né? De brancos, das Laranjeiras e da Gávea. E o Vasco era um clube, né? Do subúrbio, né? Inclusive o São Januário, né? Em São Cristóvão, que é um estádio sim, construído através de vaquinha, né? Dos torcedores. Isso tem que ser dito, né? Um estádio para 40 mil pessoas. Então, esse momento inicial do Vasco já é incrível, assim, né? Mas fora isso tem Expresso da Vitória, né? Ganhou Sul-Americanos, era a base da seleção brasileira durante quase uma década. E o resto da história inteira. De escola de samba, né? São Januário vai ser de onde São Januário era o grande estádio até o surgimento do Maracanã, né? Em 1950. E depois é a história do Vasco que a gente já conhece, né? Clássica, né? Enfim, não preciso entrar em detalhes, mas esse período inicial é muito bonito, assim. É verdade. Inclusive, algumas coisas que a gente questiona, às vezes, do Vasco, da diretoria atual, dói muito saber que é um clube com a história do Vasco, às vezes tem que passar por aceitar certos patrocínios, certas clube de origem popular, né? Inclusive, né? É um clube que lutou contra o racismo, um clube de origem popular, enfim. Exatamente. É triste, é melhor nem falar desse assunto. Se aliando a braço da extrema-direita, é uma pena. Eu queria aproveitar, então, para falar sobre futebol, filmes de futebol, que eu estava pensando, né, até comecei contigo, de entrar muito em falar dos filmes, além dos filmes do Garrincha, né? Mas tem umas perguntas que são boas de você fazer. Por exemplo, agora com a quarentena, ficou uma febre, a galera ficou vidrada em jogo antigo, jogo VT de Copa de 58,
VT de Copa de 62, VT Uhum. de tipo 84 do Fluminense, 98 do Vasco, passou na Globo, os videotapes, mas o documentário, concebido como documentário não para TV, ele não tem muito espaço nos canais de esporte. Em compensação, o próprio futebol do João Moreira Salles ele foi criado para a GNT, né? Uhum, Ele pra foi no TV. cinema. Sim. Então eu queria saber, por exemplo, tem aquele programa Jogos para Sempre do Sport TV, que mostra o lance e mostra, sei lá, o Tita comentando que virou a camisa, né? Tem uma pegada documental. Por que você acha que o documentário, concebido como documentário para tela grande, ele poderia ter mais espaço? É questão de duração? Por que você acha que esse fenômeno ocorre? Eu acho que tem a coisa do formato, né? TV lida com essa coisa da publicidade, né? E adequar o formato do documentário para a TV é algo específico, mas eu não acho que tem essa, particularmente eu não acho que tem essa dificuldade, não. Acho que os documentários acabam passando na TV, nos canais. Agora, lógico que tem toda uma, por uma questão orçamentária até, muitos canais preferem fazer reportagens, né? Sim. Tem toda uma equipe lá contratada e aí faz uma reportagem, faz uma matéria sobre, né? Acho que é meio que uma tradição também. A TV brasileira é muito forte, né? A gente tem que Ah, não é mais reconhecer. barato? E esporte é muito popular, então é mais barato. Eles têm a própria equipe Não, o e é uma contrário. questão de Passar orçamento. Desculpa. Veicular o filme do Garrincha, por exemplo, que é 55 minutos na grade, não seria mais barato do que produzir? Por certo aspecto, sim, mas eles querem dar uma nova abordagem, geralmente. Eu acho que o filme do Garrincha, por exemplo, eu não sei quanto é que custaria, né, para comprar, etc. Mas como ele já tem profissionais para fazer isso, eles têm as imagens de arquivo, né? Eles têm as imagens de arquivo, têm os profissionais. Acho que eles não querem fazer programas muito longos também, acho que tem isso, né? Sim. O tempo da TV. Uhum. E aí o documentário do Garrincha que você deu o exemplo seria perfeito para a TV, né? Porque ele tem 50 Sim. e poucos minutos, né? Meio formato televisivo. Não sei te dizer exatamente por que o do Garrincha, mas você está dando um exemplo de um. Esse é um exemplo de um filme antigo, né? Mas acho que os filmes Sim. mais novos, acho que eles são exibidos na TV, sim. Mas aí é mais específico, TV a cabo, né? Mas, por exemplo, Sim, TV a cabo. um filme como Fla-Flu, por exemplo, foi um filme que ele tem a participação, ele não tem tanta penetração no grande circuito, documentário em geral no Brasil, não fala, né? Mas você acha que tem Mas a o ver com filme a falta de do. demanda? Esses documentários clássicos passaram no esporte. Clássicos, né? Esses documentários contemporâneos, da Batalha dos É Aflitos, maravilhoso, né? do Inter, do Grêmio, acho que passam no Sport TV, não? Acho que. Batalha dos Aflitos você viu no Sport TV quando eu vi. Que, aliás, é Então, impressionante, né? eu acho que esses documentários atuais, né, que falam dos feitos heróicos dos clubes, eu acho que eles têm uma entrada na TV, sim. E tem muito documentário feito agora voltado para o streaming, né? Que essa questão da demanda. E o filme de jogador, que nem o filme do Garrincha, hoje tem muito essa coisa de mostrar quase como se fosse uma propaganda do jogador, mostrando a vida dele. Aquele filme do Cristiano Ronaldo de 2015 é tipo assim, é um grito para ninguém, assim, eu não sou metido, sabe como é que é? E tem filme do sobre o Gerrard, sobre o Sadio Mané, tem história legal, que ele de Senegal e tal, mas Sim. é uma coisa que sai de uma maneira assim que é legal esse espaço, o filme já ser pensado para o streaming, já para termos de nicho, assim, você acha legal essa... Claro, eu acho que não é nenhuma questão dos filmes de futebol, é uma questão do cinema mesmo, né? Tá havendo essa mudança, né? E, de certa maneira, essa pandemia pode acelerar um pouco esse processo, né? As Sim, pessoas, o que é, né? A questão do cinema hoje em dia, né? A dificuldade, né? Quando que os cinemas vão ser liberados, as pessoas vão poder estar de novo numa sala total. escura, sei lá, todas juntas, próximas, Então, né? Acho que a cultura e a arte foi muito afetada com isso. O cinema é um dos principais meios que sofreu com isso, né, com a própria pandemia. Então, se já havia, né, já há um processo, né, de Netflix, de crescimento de Netflix e desses VODs.
Então, parece que houve um aumento enorme agora com a pandemia. Parece que teve um número de assinaturas de 12 milhões no Brasil, né? Pós-pandemia, da Netflix. Imagina o que é isso, né? Impressionante. São números absurdos. Então, acho que é uma tendência, realmente. Mesmo porque a Netflix tem produzido muitos filmes e tem disputado esse espaço, né? Filmes da Netflix que eles lançaram em Cannes, né? Filme do Spike Lee, filme do Martin Scorsese, eles têm produzido grandes diretores de cinema, né? Então, é uma luta por mercado nessa... Que foi pela Netflix. Não estou falando que foi para Cannes, não. Não sei se foi para Cannes, não foi para Cannes, não, mas eu estou falando que eles estão... Diga. Foi a produção da Netflix ou ele veio para a Netflix direto porque ele não teve janela? Produzido pela Netflix. Ah, não sabia. É bom o filme, né? Boa, legal. Mata, arrebenta. A expectativa é enorme, né? A expectativa com o Spike Lee é sempre grande, mas é muito bom. Mas ele acerta, né? Ele entrega, né? Sim. Há mais umas perguntas que eu consegui pescar aqui, me perguntaram, acho que a você também. O pessoal é frenético. Agora deu uma parada, mas tava tenso de acompanhar. Ah, não, continuou, eu não tô conseguindo ler, eu não tô passando o dedinho aqui. Eu nem vi o negócio da mulher. É essa. Mas perguntaram se eu vi se nós vimos a série de English Game, eu não vi ainda. Já me recomendaram que é legal como representação do futebol elitista, mas que como dramaturgia meio não via, passar falando besteira. E o documentário do Kusturica sobre Maradona, é maravilhoso esse filme, cara. Eu ia falar sobre isso. Muito engraçado, inclusive. E termina com o Mano Tchau cantando, né? Aquela coisa do... aqui é um filme sobre o personagem, né? E agora vai ser um novo do Capadia, né? Do Asif Capadia, que fez o documentário do Senna, que aí deve ser uma coisa mais quadrada, né? Bem mais, né? Pelo filme do Senna. Você não gostou do filme do Senna? O Kusturica é legal. Não. Não gosto de filme em que todo mundo é herói, todo mundo é bonzinho, não tem complexidade o personagem, né? E é meio pesado para quem não acompanha a Fórmula 1 da época também, aquela coisa da disputa, pontuação. Mas Maradona do Kusturica, vamos falar do nosso Emirzão da Massa. É engraçado, né? Porque o Kusturica é apaixonado, né? É quase um hino de amor ao Maradona, assim, né? Tem vários momentos que o Kusturica aparece conversando com o Maradona numa cadeira de praia. É muito informal, assim, né? E o Kusturica cultua o Maradona de uma forma, assim, parece que tá falando com Deus. O Kusturica é um cara que é muito engraçado, tem muito humor, né? Então o filme acaba... Você fica rindo porque é um filme tão apaixonado que você não tem como não achar engraçado. Lógico que o Maradona é esse gênio que mas a relação que o Kusturica tem com o Maradona acaba ganhando mais força do que o próprio filme. E o Kusturica é folclórico também. Olha lá, o cara comentando, achei que o Kusturica foi baba-ovo em excesso no doc do Maradona. É isso, é meio que um doc comédia, né? Porque é exagerado, né? Mas todo mundo que é fã do... Todo mundo que é fã do Maradona tem, às vezes, né? É uma área fácil de cair. Eu recebi uma chamada aqui, ó. Que tal? Começaram a falar mal do Vasco, começa a banir, hein? Eu não tô conseguindo nem acompanhar. Vamos acabar a live? A gente vai fazer uma live... Ó, quem quiser sair, sai, gente. A gente vai falar do Vasco aqui também. Claro, a gente tem mais 11 minutos. Eu queria... uma coisa que eu não posso deixar passar foi o comentário do meu amigo, do Cadu Marconi, não por ser meu amigo, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou, para quem se impressiona com a ginga do Garrincha, que não conhece a ajeitadinha de bola que o Daniel dá para fazer seus gols. Fica registrado. Opa, às vezes é isso? Tá escrito aqui. Eu dei uma printada. Mas, peraí, vocês filmam o Barbosão? Como é que é isso? Porque devia ser filmado, né? Ah, tem, ok. Recentemente doc, né? filmado. Eu tenho até perguntar para o Jonas depois, que tem. Eu já vi disputa de pênalti, de mata-mata, maravilhoso. O Carlão falou para o Emílio, vem jogar no Soviet. Não, o Emílio tem que ir pro Boêmios, pô. Como assim? Vamos ver como é que vai ser essa negociação aí. João Saldanha Treta, manda um abraço pro Marton. Carlão já teve a honra de jogar pelo Boêmios, verdade. Raquel, minha cunhada, grande abraço. Minha irmã, Luciana, Camila, que sei que estão me vendo. Ela falou uma frase maravilhosa que
Eu achei até interessante não ter entrado até agora, que era melhor ter visto o filme do Pelé, frase icônica do Chaves. E os filmes, a gente tem pouco tempo, né? Mas vamos lá, os filmes que. A gente sabia que não ia conseguir cobrir a pauta toda, né? Os filmes. É que a gente tem bastante assunto, graças a Deus, isso é bom. Os filmes que usam o futebol como pano de fundo, assim. Ontem recebi até a recomendação da Luísa Conde, super roteirista, falando sobre o preto contra branco. E eu fiquei assim, assustado, assim, que era um documentário sobre um jogo de campo de várzea. Você viu esse documentário já, 2004? Não. É um jogo em Heliópolis, que tem todo ano, que são jogadores negros contra jogadores brancos da comunidade. Então, primeiro, é muito aquela coisa da autodeclaração, que está super em voga hoje, com o pessoal fraudador sendo cortado das universidades e tal. E depois entra naquela questão daquele, que é um termo horroroso, aliás, para falar, que é aquela coisa do racismo, que a pessoa fala meio de brincadeira, só tô brincando, a piada é pesadíssimo. E assim, o filme no final... Horrível, hein? É bem legal. Então, e é um filme que você, no final, se torce no jogo final, tem o jogo final, que é super emocionante, inclusive, não vou dar spoiler de quanto foi, com os pretos contra os brancos, mas o filme acaba não sendo sobre futebol, né? E aí eu lembrei de ficção também, do ano que meus pais saíram de férias, Pra Frente Brasil. Bonito. O ano que meus pais saíram de férias é lindo. É bem bonito, do Cal, né? E você que Goleiros, Douglas e Giorgetti estão falando aqui, é muito bom esse filme. Quem falou? Goleiros. Deixa eu ver quem falou, cara. Giorgetti é ótimo, tem goleiros o Dudu Fogão, Rio de Janeiro. Dudu Fogão, Rio de Janeiro, eu sempre concordo com ele. É o nosso, é o cérebro... Bom senso. É o cérebro do Boêmios. Então eu sempre concordo com ele. É o fã do Zidane que eu falei agora há pouco. Eu vou me divertir muito lendo esses comentários que eu não consegui acompanhar ao vivo. Mas você não vai ver depois, cara, porque depois que você salva no IGTV, os comentários somem. Aproveita, né? Agora. É a vida. Não, vou aproveitar você agora. É a sua primeira live. A gente tem 7 minutos, eu acho. Então, você... Como a gente falou muito de não ficção, você é um cara que trabalha com ficção também. Você até fez uma websérie meio spin-off do Passinho, né? Você trabalha com ficção também. A sala de roteiro que a gente participou junto também era um projeto de ficção. Eu queria... a pergunta que eu faço para todo mundo que trabalha com cinema, principalmente com quem dirige, fotografa, por que não existe cena de futebol convincente no cinema? Na ficção? Nossa! Cara, filmar futebol já é uma coisa que é difícil, né? A gente tem o canal 100, que é incrível, são muitas câmeras, etc., né, que lançou um estilo, né, que acho que influenciou todo mundo depois. Mas filmar futebol, quando as pessoas não jogam bem, né, no caso atores, etc., é muito difícil. É muito difícil. Lógico que você tem que... É muito bem filmado, o canal 100 é incrível, também são um número de câmeras enorme. O filme do Garrincha, por exemplo, eram 5 câmeras. Mas tem muita imagem já de arquivo, né? Da Tupi. Sim, também. Mas o canal 100 também. Eu estou querendo falar dos filmes de ficção, porque o canal 100... A minha primeira pergunta para você hoje... geralmente é porque o cara não joga bola bem, né? Você vai filmar, você tem que fazer o corte, aí bota um dublê jogando, enfim... Acredito que seja por isso. Carlão, zagueiro do Soviet, foi o primeiro a entrar na live hoje. Ele estava me lembrando durante a semana, a gente estava lembrando no grupo, né, sobre o Fuga para a Vitória, com o Pelé e o Sylvester Stallone. Nossa, é um clássico. Tem a bicicleta do Pelé, né? Defesa do Stallone. É a pior defesa do mundo que eu vi. Ele agarra a bola e parece que ele vai subir a escadaria da Filadélfia de novo. Ele fica pulando igual um maluco. Nunca jogou bola na vida. É terrível. Bom, primeiro também acho que tem a ver com o pessoal que filma que não entende de futebol, né? Geralmente, né? Essa galera que filma ficção e que não entende de futebol, enfim, pode ter relação também. Porque a gente não pode esquecer que a indústria de cinema é indústria americana, né? Mas tem um lance, não é o forte. Um lance do cara... No basquete, se o cara arremessar e um dublê arremessar bem, pode fazer uma cena convincente. No futebol, tem o lance do contato, o cara tem que deixar o outro driblar, o goleiro finge que pula certo na bola, eu vejo muito isso. Mas tem uma exceção, que eu até anotei aqui. Tem um filme relativamente recente do Lírio Ferreira, O Sangue Azul, não sei se você viu, que tem uma cena de pelada na praia, que um tá dando carrinho no outro. Não é novo, assim. Eu gosto muito desse filme.
Mas é a única cena de futebol convincente que eu vi. Mesmo assim, era de golzinho na areia. Eu já filmei futebol de praia, é difícil demais filmar, cara. É, né? Mas você filmou jogo pra valer? Você filmou atores? Sim, do pessoal do Cantagalo, não, jogo pra valer, documentário. Que legal. Família Tetra, um time de futebol de praia, né, do Campeonato de Praia Carioca. Lá do Cantagalo, Pavão Pavãozinho. Um curta? O nome do filme é Família Tetra, mas não é um filme só sobre futebol, não. Tem um trecho que eles jogam futebol travestidos. É uma pelada de fim de ano. Ah, que maneiro. Vou procurar. Emílio, já que tá acabando, coisas que eu não posso esquecer. Enquanto fã, quando... E vai voltar o Documenta-se Cineclube? Vai, certamente. A gente chegou até a cogitar fazer online, mas o lance é presencial mesmo. A gente já está torcendo para que... Bom, enfim, é difícil essa coisa da pandemia, né? Mas vamos voltar algum dia. Eu falei antes de você chegar aqui na transmissão, mas para quem não conhece, está on ainda, o Documenta-se Cineclube, eu tenho a dicção meio ruim para apresentar a live. Ele é um evento... Ele era quinzenal, não era? Ele chegou a ser semanal, ele era mensal, era quinzenal e virou mensal, né? Que ele passa um documentário gratuito, né? Que o Emílio e o pessoal lá da Osmose, da produtora, leva, sempre com documentário. Eu já vi tanta coisa legal lá, Emílio. Você já passou desde filmes sobre os Beatles, Fela Kuti, o filme do Akira Kurosawa, Paris is Burning, só o fino dos documentários e depois sempre tem debate, né, com as pessoas envolvidas, né? A gente viu o Mussum, Baronesa, bastante coisa legal. Então vai voltar, né? Vai voltar, certo. Vai voltar e toda essa galera aqui, tomara que a gente consiga bater papo documentário, que é o papo que a gente gosta tanto. Emílio, eu tô meio assim, Salgueiro 94. Tranquilíssimo, então para acabar, se as pessoas quiserem estender esse papo, trocarem ideia, eu tô lá no meu Instagram, Emílio Domingos. Vamos falar. Ah, é? Claro, maior prazer. Pô, vamos ver. Tu quer que eu abra? Eu tô falando de... Não, eu tô falando que... Não, realmente você é calor mesmo. Não, eu tô falando que se as pessoas quiserem falar de mais algum assunto depois, eu tô lá no meu Instagram, né, o Daniel. Divulga aí, qual é o teu Instagram, tuas redes, Emílio? Emílio Domingos, é isso que tá aqui embaixo escrito, Emílio Domingos. Projeto, tem vista, coisa nova? Tenho. Tem a ver com memória da cultura negra, né? Tem a ver com anos 70. O filme novo, se tudo correr bem. Se não acabar o cinema no Brasil, eu não posso falar porque é o nome da cena, eu só falo quando tá, mas tá bem encaminhado, assim, tem a ver com a história da cultura negra no Rio de Janeiro, anos 70, bem interessante. Eu já puxo a informação antes e já quero spoiler. Eu já peço spoiler. Não rola. Sem o patrocínio eu não falo, é superstição. É tipo o Pelé que não entra em cemitério. É lógico. Emílio, grande abraço para você, uma honra. Abraço para todos aí que acompanharam, abração, Daniel. Você é um cara... Vamos começar até o Instagram derrubar a gente, mas mais para você... Eu quero jogar nesse campeonato, cara. Vou me preparar durante a quarentena para adquirir condicionamento físico para tentar fazer um bom papel. Se tiver algum clube interessado no meu passe, a gente vai conversando. Laurindo, imprime o contrato. Boêmios, vamos ver. Eu quero entender um pouco também qual é o ethos de cada time, né? Para ver qual que eu me identifico mais, né? Isso é muito legal, cara. Isso é uma das coisas mais legais que eu acho do Barbosão. Além do Campeonato Barbosa, tem outros torneios. Um dos torneios é até a Copa Alternativa, né? Que é mais voltado a clubes com um certo perfil. Inclusive, um dos meus únicos títulos pelo Boêmios, né? Eu, enquanto volante esforçado que revezava entre o banco e a volância... O Laurindo deve lembrar o ano, e a Copa Alternativa, e tem também o torneio, o campeonato de consolação é o torneio João Saldanha. Também, quer dizer, além do Barbosa. É homenagem. Tem essa homenagem. Sobrou pergunta dessa, né? Até o Instagram derrubar a gente. Você tem meu WhatsApp também, qualquer coisa. Mas se quiser reabrir a live, eu tô aí, cara. Não tenho questão nenhuma, não. Não, beleza. De qualquer maneira, foi uma grande honra. Que nem eu te falei mais cedo... Você tá falando aqui, se derrubar, você não vai conseguir salvar essa live. Vamos encerrar então. Ah, é? Ah, então vou encerrar. Tá falando aqui alguém. Valeu, abraço. Valeu, abraço, pessoal. Querido. Obrigadão, Daniel. Foi ótimo, cara. Saudações vascaínas. Vasco.